Vamos ver aqui o 25 também. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e se digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. É um contexto bem parecido do que Jesus falou antes. Jesus está dando um outro exemplo aqui, significando o seguinte agora. Se você tem um adversário, alguém que é teu inimigo na vida, no caso aqui, alguma coisa você fez contra essa pessoa. Porque, como é que a gente sabe disso? Porque ele está falando aqui que vai chegar um momento que o teu adversário vai te entregar para o juiz. Ou seja, vai chegar um momento que o juiz vai julgar a causa de vocês e o juiz vai te lançar na prisão. Ou seja, está subentendido aqui que a pessoa, mais uma vez, fez alguma coisa, cometeu um pecado contra alguém. E aí essa pessoa se tornou adversário inimigo por causa do pecado que a pessoa cometeu. Por isso ele se tornou adversário. Criou-se uma intriga por causa do pecado que a pessoa cometeu. Entendeu? Então o que ele está dizendo? Entra em acordo com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Ou seja, meu irmão, enquanto você está vivendo, você está vivo, e você tem a oportunidade ainda de se reconciliar, de pedir perdão àqueles que você prejudicou, àqueles que você fez mal, àqueles que você enganou. Você ainda está no caminho com ele. Ainda não chegou o dia do juízo. Você ainda tem a oportunidade de consertar as coisas. Não perca tempo. Vá lá, fale com essa pessoa, peça perdão para ela, reconheça o teu erro. Reconheça tudo que você fez de errado e peça perdão a ela. Se reconcilie com ela antes de chegar ao julgamento. Por quê? Porque se a gente não fizer isso enquanto está no caminho com o adversário, o que vai acontecer? Nós e o adversário estamos caminhando para a presença do juiz. Como diz aqui, para que o adversário não te entregue ao juiz. O que vai acontecer um dia? No dia da prestação de contas. O adversário vai, não sei se necessariamente a pessoa vai dizer para Jesus, olha Jesus, aquela pessoa fez isso e isso contra mim. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte, vai chegar um dia em que a queixa daquela pessoa que ela tem contra você vai chegar diante do juiz. Que dia é esse? O dia do juízo final. O dia que Jesus sentar no trono branco. A queixa daquela pessoa vai estar diante de Cristo. Ele vai saber de tudo que aconteceu. E aí aquele momento não vai ser mais momento de reconciliação. Não vai ser mais momento de acertar as coisas. Ali não vai haver mais possibilidade de perdão. Ali vai ser um momento de julgamento. A causa vai estar diante do juiz para ser julgada por ele. Então o que é que o juiz vai fazer? Ele vai entregar a pessoa para o oficial de justiça, simbolizando aqui provavelmente os anjos que cumprem as ordens de Deus. E sejas recolhido à prisão, simbolizando o que? A condenação eterna. Ou seja, no dia do juízo, se a gente não se reconciliar, se a gente viver sabendo que pecou contra alguém e não pede perdão, nós não poderemos ter o perdão de Deus. Porque isso é falta de amor para com o próximo. E a Bíblia é bem clara quando diz que aquele que não ama o seu irmão não ama a Deus. E aquele que não ama a Deus não pode ser considerado um cristão, um discípulo de Cristo. Então essa pessoa vai ser recolhida à prisão, ela vai ser condenada. Porque ela viveu no pecado, viveu longe de Deus em desobediência. E aí diz, em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Na verdade isso aqui é uma linguagem simbólica, né? Na prisão daquela época, alguém poderia sair
quando pagasse a sua pena. Mas no caso do inferno, não existe possibilidade de sair dali. Nós sabemos que a condenação ela é eterna. Os textos da Bíblia que falam da condenação do inferno mostram que é uma condenação eterna. Então, algumas pessoas veem nisso aqui até um respaldo para o purgatório, né? De que alguém vai ficar pagando lá até sair daquele lugar. Mas a Bíblia em nenhum momento mostra que há possibilidade de alguém sair de um estado de condenação para um estado de salvação depois da morte. Ou seja, depois que morrer e depois que o juiz emitir a sentença, não tem mais volta. A condenação é eterna. Jesus fala aqui numa linguagem, a gente tem que entender que Jesus está usando como base uma situação humana, de prisão, onde a pessoa ia presa e ela podia pagar a sua pena e depois sair de lá. É por isso que Jesus fala dessa maneira. Ele não está querendo dizer que há a possibilidade da pessoa ficar sofrendo no inferno e depois de pagar tudo, ir para o céu. Isso não existe.